João Cantiga Esteves e Rui Moreira de Carvalho são convidados desta noite do Closing Bell. Muito boa noite aos dois. Obrigado por estarem aqui. Olá, boa noite. João Cantiga Esteves, começo por si, por estas declarações de Durão Barroso, que pede, de facto, medidas urgentes e pede decisões históricas. Acha que a Europa já está preparada, já percebeu os sinais que tem, de facto, de mudar de rumo e pensar nestas decisões históricas? Provavelmente de forma assimétrica, talvez, ou seja, eu estou convencido que provavelmente nos estamos a aproximar cada vez mais de decisões um pouco mais completas e esperemos com melhores resultados. E nesse sentido, este evento que aconteceu em Espanha, por outro lado, pela forma como houve uma certa reação, enfim, de alguma forma também uma atuação algo preventiva por parte dos mecanismos europeus, enfim, à medida que o tempo vai passando, como se costuma dizer, o caminho faz-se caminhando, provavelmente estaremos mais perto de uma solução, ou pelo menos de vermos um pouquinho mais, eventualmente, uma luz ao fundo do túnel. O tema que o Presidente da Comissão Europeia levantou já, e pela forma como ele já insistiu, admito que já haja provavelmente negociações mais avançadas, Para que esta ideia, bancária. uma união bancária, ou seja, eu penso que toma-se consciência clara que o sistema bancário é um problema muito complexo a nível europeu, obviamente com este caso da Espanha, mas não só, também Portugal e outros países da Europa e da zona euro, e portanto verifica-se que efetivamente o que se passa no sistema bancário é muito, muito determinante para a própria saúde da economia europeia. Desde logo, convém lembrar uma diferença que há relativamente, por exemplo, aos Estados Unidos e em geral ao modelo anglo-saxónico, é a dependência elevadíssima do sistema bancário para o funcionamento da economia. Como nós sabemos, na Europa, mais de 80% do financiamento das empresas é através da banca. Ora, obviamente, isto é suficiente para pensarmos que qualquer coisa que haja na banca tem um impacto muito grande, contrariamente aos Estados Unidos, onde tem um equilíbrio maior com o mercado de capitais, etc. De qualquer forma, esta frase de Durão Barroso dá-me a impressão que é algo que provavelmente vai avançar. É um elemento importante em termos de integração europeia e provavelmente haver aqui mecanismos mais sólidos e consistentes para a banca europeia para evitar, primeiro, que haja problemas e, havendo problemas, que não haja, digamos assim, um contágio, como aparentemente tem sido o caso. Que haja uma rede de segurança maior, não é? Exatamente. Portanto, claro que depois há aqui várias questões difíceis. Aliás, o caso de Espanha também levantou várias questões complexas, que é a própria articulação entre os vários mecanismos existentes. Aliás, ainda ontem não sabia exatamente os pormenores, os detalhes de como é que isto ia funcionar. Porquê? Porque há o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, depois há um mecanismo também de estabilidade europeu, agora aparece esta ideia da União Bancária. Eu dou a impressão que estamos a pensar numa arquitetura um pouco mais completa, uma das críticas que havia no passado, nomeadamente em articulação também com o BCE. Porque neste momento há uma expectativa grande daquilo que faz o Banco Central Europeu e dá a impressão que ao criarmos estes vários mecanismos, provavelmente vai permitir uma atribuição mais rigorosa e mais precisa de quem faz o quê. E provavelmente o Banco Central Europeu poder dedicar-se àquilo que efetivamente deve ser um grande Banco Central e não andar eventualmente a apagar fogos, como tem sido um pouco o caso. Portanto, enfim, desse ponto de vista, dá-me a impressão que estão a ser anunciados alguns instrumentos, algumas ferramentas que, enfim, talvez nos aproximem um pouquinho mais de uma solução mais duradoura, digamos assim. E essa solução, Rui, é importante para que a Europa recupere alguma credibilidade, porque parece que os últimos planos que têm sido avançados já não convencem o mercado nem durante um dia. Antigamente as cimeiras ainda tinham um impacto positivo durante um dia. Este plano para a Espanha animou o mercado durante a manhã apenas. Boa noite. Como dizia o colega, eu acho que o caminho está fazendo caminhando. Acho que também não é uma questão de ter mais ou menos credibilidade do europeu, porque isso vê-se na moeda e vê-se na balança comercial que continua a ser positiva. A moeda voltou a valorizar-se, portanto, está ao patamar do ponto 26. Agora, também há uma consciência dos europeus que têm que trabalhar em conjunto, ou seja, tudo isto que foi dito implica uma perca de autonomia dos governos nacionais. E isto não era pensado há 3 ou 4 anos. É fácil recordarmos campanhas eleitorais há 10 anos, há uma década e há 2 décadas, onde se colocava em causa o federalismo, se era ou não havia federalismo europeu. Hoje isso não se põe em causa. Penso que é um patamar consequente da trajetória que está a ser feita e a próxima encontro do Eurogrupo é em junho. No fundo, vai dar aso àquilo que está-se a preparar.
que é uma união, no fundo, maior monetária, que já existe, mas uma orçamental, que não existe, fiscal e finalmente, um instrumento do tal mecanismo europeu de estabilidade que cria... Faça aqui a garantia para os problemas futuros. Bancário, que no fundo é isso que acontece, que se o banco do país A tem ou não tem mais segurança que o banco do país B, quando estamos dentro de uma união monetária e de uma união orçamental. E estes planos futuros da Europa estão dependentes do que vai acontecer na Grécia no próximo fim de semana? Ainda hoje tivemos um aviso do presidente francês a dizer que se a Grécia, de facto, continuar a dar sinais de que não quer cumprir aquilo que está acordado, então os outros países europeus vão pedir-lhe gentilmente que saia do euro. E referiu muito bem do presidente francês, porque o François Hollande, ao ganhar as eleições, criou uma certa expectativa de que poderia haver uma trajetória significativamente diferente dos acordos que estavam feitos. Enfim, sendo o presidente francês, é um aviso mais relevante aos mercados. Eu acho que é um patamar, no fundo, isto, como pôs a pergunta muito bem, responde aos críticos da falta de estratégia europeia. É perceber que a estratégia europeia é evitar a guerra. Esse é o foco da estratégia. As táticas vai depender da democracia. Cada Estado, a qualquer momento, é livre de decidir se quer continuar no jogo ou se quer sair do jogo. A Grécia, o que está a dizer para a campanha interna é ouvida, é escutado cá fora. E, portanto, os outros estão preparados como não estavam há 2 anos e há 12 meses e mesmo há 6 meses. Há 6 meses podíamos pensar que era um motivo essencialmente de solidariedade. Hoje não, hoje é um motivo de opção de um determinado país que quer tomar o seu rumo à sua maneira. Portanto, há que preparar os planos de contingência. Com o que vai acontecer na Grécia, com toda esta reformulação da arquitetura europeia e com estas previsões que vemos do Banco Mundial para o resto do mundo, estamos, de facto, a encaminhar-nos aqui para um período longo, sem crescimento na economia mundial? A resposta direta e, infelizmente, fácil é sim, claramente. Agora, há aqui 2 aspectos que me parecem importantes relativamente ao tema. Convém dizer que algumas coisas foram evoluindo e, do meu ponto de vista, de forma positiva. Lembremos, por exemplo, que não foi há muitos meses atrás, em que havia agentes políticos e, enfim, até colegas, que apontavam a saída do euro como uma solução de facto para o que é que seja. Ora bem, hoje vemos que o consenso é quase total. Veja-se, por exemplo, mesmo nas eleições gregas, ainda ontem, o líder da coligação de esquerda veio garantir a pé juntos que a Grécia se mantinha no euro. Evidentemente que não basta anunciar. Agora, o que é interessante salientar, contrariamente àquilo que aconteceu durante algum tempo, porque havia quem apontava como solução, ou seja, que a solução dos problemas de qualquer país poderia passar pela saída do euro. Eu penso que isso hoje é consensual, que essa, claramente, como nós aqui dissemos várias vezes, é a pior solução. E há um consenso enormíssimo, mesmo até em Portugal, hoje em dia, de que, obviamente, o euro continua a ser das melhores coisas que a Europa tem, um dos melhores projetos, do meu ponto de vista, de integração europeia, e, obviamente, que neste momento, enfim, tudo leva a crer e tudo será feito para manter. Agora, quanto à questão do crescimento, evidentemente que aqui há uma questão de fundo que não está resolvida. Convém dizer que este problema de Espanha, que acontece, tem muito a ver com a questão da famosa questão imobiliária em Espanha, que foi fortíssima. E importa dizer, relembrar, de facto, enfim, uma certa loucura coletiva que se viveu durante muito tempo no chamado mundo ocidental. Eu estive a recolher nos números e é, de facto, agora está a haver este acerto a nível do imobiliário em Espanha. Mas, na década anterior ao princípio da crise, o imobiliário em Espanha tinha aumentado 117%. O imobiliário na Irlanda tinha aumentado 147%. Ora bem, evidentemente que agora o contrário é muito mais complicado. Quem diz no imobiliário diz também, se quisermos, em termos do próprio nosso nível de vida, de qualidade de vida. Ora bem, o que é que se passa aqui de mais estrutural, mais de fundo? Evidentemente que a Europa entrou nas últimas década e meia, em geral, numa situação de insustentabilidade daquilo que foi o nosso modelo adotado durante várias décadas. E, portanto, ou seja, começámos a não ter crescimentos, começámos a não ter forma de sustentar aquilo que, efetivamente, é o nosso designado modelo europeu, e que gostamos muito, naturalmente, e começamos depois, optamos muito por um endividamento. E agora, eu confesso que fico um bocadinho inquieto quando vemos até que quase andarmos à volta do mundo a tentar pedir dinheiro para manter o nosso padrão de vida,
que está muito acima de muitos dos países a quem estamos a pedir, estamos a pedir dinheiro. Portanto, ora, isto é de facto algo muito profundo, muito complexo, porque realmente a Europa ainda continua a ser, enfim, e com algum avanço, a zona mais desenvolvida do mundo em termos económicos e de bem-estar. Portanto, estamos no topo, na verdade. A Grécia continua a ser, apesar de tudo, o 26º país mais rico do mundo. E, portanto, tudo isto é bastante relativo. E assim é uma questão de fundo. É que, naturalmente, que o mundo, o planeta, vai continuar para um certo reequilíbrio, sendo que esse reequilíbrio provavelmente não é o equilíbrio que tínhamos antes, é qualquer coisa nova. Evidentemente que esse novo vai ser o quê? Quando uma pessoa está no topo, como é o caso da Europa, que é a economia mais rica do mundo, quando está no topo só há um sítio para onde ir. Só um caminho. Só um caminho, infelizmente, que é para baixo. Portanto, e essa é uma questão muito importante. E o crescimento existe, mas naturalmente continua a ser bastante assimétrico. E nesta altura, como solução, investidores, analistas, economistas vão olhando para os bancos centrais como solução para relançar as economias. Desde 2008 já tivemos liquidez a inundar o mundo inteiro. Ainda continua a ser válida essa solução? Eu pessoalmente tenho muitas dúvidas e penso que não. Porquê? Porque esse é um mecanismo que deveria ser completamente um mecanismo de emergência e, infelizmente, o que estamos a ver é que esse mecanismo vem para a impressão de dinheiro e, aparentemente, vem para ficar. Neste momento, os Estados Unidos já fez 2 programas fortíssimos do chamado Quantitative Easing. Tudo leva a crer, nomeadamente, enfim, porque estamos em campanha eleitoral, que vai haver, provavelmente no verão, um terceiro grande pacote a nível americano de imprimir moeda. E o Banco Central Europeu, discretamente, na verdade, fez aqueles dois planos de LTRO, obviamente que também contribuíram para uma injeção de dinheiro no mercado. Portanto, eu tenho muitas dúvidas, provoca muita inquietação essa medida. Não é tanto por questão da inflação que se fala muito em termos técnicos. Bom, está bem, não há inflação, não. Não, eu penso que é mais longe do que isso. É um problema sério, ou pode ser um problema sério, de credibilidade mesmo da moeda, do que é uma moeda. E penso que, de facto, essa medida é muito preocupante. Nos últimos 2 anos e meio, os 4 maiores bancos centrais do mundo, portanto, o americano, o Banco Central Europeu, o Banco da Inglaterra e o Banco do Japão, criaram qualquer coisa como 6 bilhões de dólares à europeia. Portanto, é um volume brutal. E que estamos a ver nos Estados Unidos, não estão a aparecer resultados. Ou seja, a economia não arranca. Portanto, eu tenho muito receio de usar e abusar desse mecanismo, porque criamos, de facto, esta ideia que hoje existe, que isto é muito virtual. Quer dizer, hoje foram 100 mil milhões para aqui, 50 mil milhões para ali, mais 100 mil milhões, quer dizer, isto realmente, estamos com uma ordem de grandeza que não tem nada a ver com a realidade económica dos países, neste caso, e até, obviamente, não só na Europa, nos Estados Unidos. Portanto, essa medida, essa prática de pôr os bancos centrais a trabalhar de forma muito ativa em criar moeda, a mim inquieta-me muito. E os mercados e as economias começam a estar cada vez mais viciados, precisamente neste dinheiro virtual, quase, e nesta criação de moeda perpétua. Não, os mercados não, porque se os mercados não emprestam, é sinal que não acreditam nesse modelo. Quer dizer, os tomadores dos empréstimos, ou dos pseudo-empréstimos, os chamados pedintes, digamos, podem estar tentados a continuar com o modelo. Mas, como bem colocou, aqui está a grande diferença entre continuar com o modelo existente ou alterar o modelo. E aí observa-se, e foi muito interessante esta semana, atitudes significativamente diferentes entre os líderes, digamos, de dois governos, o espanhol e o português. O português, que partiu de uma premissa, de um acordo que não foi assinado pelo partido na altura no governo, portanto, o atualmente maior partido da oposição, e ele assume como o seu programa que quer cumprir, acredita que aquilo é uma solução. Estamos a falar do programa em si, com reformas estruturais e com, digamos, a liquidez que o mesmo permite, e vê-se em Espanha que não teve a mesma atitude. E ao não ter a mesma atitude, começando na própria referência que fez, que não conseguiria cumprir o que estava acordado no plano deixado pelo presidente Zapatero e que teria que ter mais tempo, estamos a falar na altura de cerca de 40 mil milhões de euros. Ora bem, começou logo os problemas ali a bater à porta da Espanha. Depois houve um meter a cabeça na areia com o problema do sistema financeiro espanhol, que não é só do imobiliário. Ele também vai das autonomias, que no fundo as caixas de ahorro eram todas de propriedade, a maioria, de propriedade dos governos autonómicos, e também das grandes empresas.
Portanto, aí em Espanha o problema não é da dívida do governo, dívida chamada dívida pública, é sim dívida das famílias em menor parte, mas fundamentalmente do sistema dito não financeiro e das empresas. E ou dá aquela atrapalhada toda que ninguém percebeu como é que o acordo estava a ser feito, que era um acordo diferente, que era um acordo melhor do que todos, quer dizer, que os outros países tinham feito um acordo menos nobre ou menos bem conseguido, deu as consequências que há bocado bem colocou, que passado 5 ou 6 horas ninguém percebeu o que estava a acontecer e volta tudo ao mesmo. Ou seja, o que é aqui relevante é perceber que dois governos, o governo irlandês e o governo português, tomaram atitudes diferentes, acreditando que o que estava a ser posto na mesa tinha que ser cumprido e tinha que levar a seu porto. O governo grego as tomou, ou seja, não acreditando no que estava a fazer, não fazendo, o governo espanhol que não se percebe o que é que quer fazer. E, por exemplo, isto tem consequências. Uma delas é que o prémio de risco português no mês de maio caiu de 1.000 pontos para 865 pontos. O irlandês caiu também 595 para 552 pontos. Mas o mais relevante é que o custo do financiamento dívida há 10 anos irlandês já só está a 35 pontos acima do espanhol. Ou seja, Espanha já está a tocar no mesmo custo de financiamento do irlandês. Para concluir, Itália hoje colocou dívida a 12 meses 6,5 mil milhões com uma taxa de 3,972, que já foi 1,6 superior à que Portugal colocou há 8 dias. Ou seja, vale a pena estar intervencionados e com intervenções deste género. E, entretanto, a Alemanha vai registrando taxas negativas. Passando agora para Portugal, ontem Vítor Gaspar voltou a trazer o tema da TSU. Porquê que este tema, volta e meia, regressa ao discurso do Executivo? É porque, de facto, pode ter algum impacto na economia ou é uma imposição da Troika que, de uma maneira ou de outra, quer ver esta redução da TSU? Poderá não ser só a imposição da Troika, poderá ser uma oportunidade. Ou seja, se naquela altura, o que é que está aqui em causa? Por exemplo, comparando a carga fiscal sobre o fator produtivo português, que são 34,75% sobre a massa salarial. Em Espanha, ou seja, o mercado contínuo, são 28,3%. Ou seja, eu ter uma empresa em Badajoz e eu pago 28% sobre a massa salarial, em Portugal, em Elvas, eu pagarei 34%, ou seja, eu perco competitividade. E então há que uniformizar. Agora está-se a pensar uma carga fiscal única a nível europeu que permitiria, digamos, estas assimetrias fiscais. Mas, por outro lado, o motor principal do crescimento económico, enfim, da recuperação económica portuguesa, é as exportações e a substituição das importações. Ora bem, esse modelo está a começar, principalmente as exportações, está a começar a falhar. Por exemplo, o aumento das exportações perante o mês homólogo no mês de maio foi 2,8%, quando tinha sido 9% em março e 13,8% em fevereiro. O que está a acontecer? Ele está a diminuir este ritmo que estava a ter de recuperação. Então é preciso dar-lhe algum aporte. E um aporte nos chamados CTUPs, que é o custo da propriedade produzida, vai nestes tais impostos indiretos. Ou seja, tudo aquilo que for feito é relevante. Consequências disso? Bom, ele vai ter consequências a nível da assistência social a médio prazo e a nível potencialmente no orçamento de Estado. Mas aí eu penso que Espanha vai nos dar uma ajuda. Porquê? Porque foi dado mais um ano à Espanha para cumprimento do déficit 3% que passou de 2012 para 2013. Ora bem, a regra da União Europeia é o que fazem a um Estado-membro também tem que fazer a todos. E não é na praça pública, tem que o fazer. Porque a única forma tem de promover a tal coesão, que é a tal estratégia, que é uma União Europeia. E, portanto, provavelmente no próximo orçamento nós vamos ter a tal questão de se prolongar o apoio financeiro por mais 3 ou 4 anos, para menos termos financiamentos como estamos a ter na ordem dos 2 e tal % a curto prazo, e também o cumprimento do déficit baseado nas premissas de algum, digamos, apoio fiscal que poderá vir a nível particularmente dos custos fiscais sobre os trabalhadores ou sobre o trabalho. E nesta altura, João Cantiga Esteves, Portugal já tem mais flexibilidade e perante estas condições poderá ter mais flexibilidade para acomodar uma redução da TSU, mesmo que seja apenas em alguns setores? Eu penso que isso, primeiro, importa dizer e repetir que as formas estruturais são completamente determinantes e tudo o que possa ser feito nessa área e, sobretudo, de acelerar, é essencial. Segundo aspecto,
trata-se de facto de introduzir maior flexibilidade na nossa economia, que tem sido bastante rígida nos últimos tempos. Quanto à TSU, especificamente, eu pessoalmente fiquei com alguma pena que o projeto tenha sido abandonado, do meu ponto de vista, de forma muito prematura na altura. Claro que a questão que se colocou era a contrapartida e, obviamente, aí quando se falou que se tinha que aumentar o IVA, o projeto, digamos, foi abandonado. Mas tenho pena, porque eu sei que há aqui algo de inovador, pode até ser, de certa forma, um teste, mas não há dúvida nenhuma que nós, em particular nos últimos 10, 15 anos, perdemos muita competitividade por via dos custos unitários de trabalho. Aliás, a explicação excelente do colega, tecnicamente está perfeita. E, desse ponto de vista, esta pode ser uma alternativa, também como foi dito, para tentar manter a chama das próprias exportações. Portanto, eu acho que é algo, e pessoalmente concordo que o tema seja revisitado. Claro que, provavelmente, esta questão de contrapartidas pode ainda estar presente, mas é exatamente isso que se pretende, é ganhar espaço, é ganhar folga para que medidas deste tipo, estas sim, ajudar o crescimento, possam ser tomadas, sem naturalmente ter logo uma compensação do outro lado que seja aumentar o IVA. Isto pode ser uma forma de implementar gradualmente a redução da TSU? Eu julgo que sim, porque nós não quero demais repetir que em termos gerais nós temos uma carga pesada em geral e, portanto, evidentemente que isso advém muito do nível de despesas que nós temos e, portanto, o que está aqui em causa é, primeiro, o que está a ser feito através de medidas de contenção para equilibrar os orçamentos e dar alguma folga, para depois poder atacar a fiscalidade em geral, porque não há dúvida nenhuma que é uma das grandes formas, uma das grandes vias da competitividade, passa, gostes ou não, pela via da competitividade. E desse ponto de vista, parece-me interessante revisitar o tema, talvez de forma setorial, bem identificado, lá está privilegiando se calhar os setores que privilegiam os bens transacionáveis, mas eu acho que, e fico de alguma forma, concordo que o tema seja reposto em cima da mesa, enfim, e vermos, digamos, como é que não vai podemos ser avançar fácil, mais. porque a questão que se punha é que não era constitucional. A questão que se Atuar colocava, apenas em alguns setores. Não é? Exatamente. portanto, o que pode ser feito eventualmente é uma bolsa, que é as empresas ao exportarem ou substituírem importações, porque também ambas, repare que as importações baixaram 8%, portanto, a nossa balança comercial, hoje em dia já temos uma autonomia de 81%, que é uma coisa que era impensável. O que pode ser feito é que essas empresas ganham uma espécie de bolsa, de crédito fiscal, que pode ser transacionado no mercado dito paralelo. Uma outra empresa pode comprar aquele crédito fiscal e isso vai obrigar a que haja até maior comunicação entre as empresas, que é uma coisa que falta muito a Portugal. Nesta questão da competitividade, tem sido feito o suficiente e percebe-se qual é o caminho para Portugal ganhar competitividade com as reformas que estão a ser implementadas? O caminho percebe-se. Agora, as reações não são curtas, não são de curto prazo, imediatas. Quando se fala em competitividade, o que é ser competitivo? É fazer melhor que o outro. E, portanto, para isso implica que seja algo estável. Fazer melhor que o outro não é correr um pico maior que o outro e depois perdeu a bola ou ganhou a bola, não é? Usando hoje o nosso craque que fartava-se de perder bolas. Portanto, hoje não foi competitivo. A questão é a reforma que vai de várias, por exemplo, do ensino. Ainda hoje foi anunciado que não pode haver mais abertura de cursos e de vagas em cursos de papel e caneta. No fundo, que vai ao encontro de algo que conversávamos, que era a quantidade de aumento do número que nós temos de pessoas formadas em gestão, pessoas formadas em direito, formadas em sociologia, educadoras infantis. Quer dizer, é relevante, é importante, mas é preciso também as partes práticas. O fato macaco, é preciso o óleo. Eu perguntava, quando trabalhámos há bocado, eu estudei, por exemplo, na Escola Náutica Infante Henrique, quantos oficiais da Marinha Mercante estão desempregados de máquinas? É capaz de não haver nenhum. Porquê? Porque são cursos muito técnicos, muito específicos, onde os próprios alunos não gostam muito, porque depois o trabalho é duro, não é? Preferem muito mais estar com uma caneta aqui a dizer coisas. Mas isto vai mudar o aspecto informático, mas isto vai mudar a médio prazo. A atitude e a maior reforma que eu acho que está a ser feita é a nível comunicacional. É as reações da forma que a sociedade, que os partidos políticos, que os sindicatos, que os partidos da área governamental estão a ter entre todos. Ou seja, Portugal está a dar um exemplo de uma nação, um exemplo de cidadania ao mundo, de alguém que está a conseguir ultrapassar os seus problemas porque tem um objetivo que é chegar mais longe e melhor. Rui Moreira de Carvalho, João Cantigas Esteves, muito obrigado pela presença neste Obrigado. Closing Bell.